Irmão Alan, eu sei que não devemos colocar data, mas por curiosidade, se você puder responder, você acredita que a perseguição virá até 2025 ou ainda não tão próximo? Evidentemente, ele está se referindo à manifestação do anticristo e à perseguição que este trará a todo verdadeiro cristão no mundo inteiro. E eu quero responder essa pergunta com base bíblica. Então eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, por favor, e eu quero conferir com você alguns versículos que trazem neles algumas pistas, digamos assim. O Senhor tenha ocultado nestes versículos quando o Senhor viria. Não estou falando de dia e de hora, tá? Por favor. Não estou falando de dia e de hora, e também não estou falando de ano, mas de época. Em que época o Senhor retornaria? Então eu quero primeiramente ler aqui quatro passagens bíblicas, tá? 4 passagens bíblicas. E eu peço que você, por favor, se você se interessa pelo assunto, por favor, pegue papel e caneta ou lápis e anote as seguintes referências, tá? São 5 referências, tá bom? 5 referências. E começando com Oséias, capítulo 6, versículo 2. Eu vou ler aqui. Vou ler o 1 para um melhor entendimento. Eu não vou comentar aqui os versículos, tá? Eu vou ler os versículos e eu acredito que você vai juntar as peças do quebra-cabeça, tá bom? E aí você vai entender se nós estamos ou não perto do retorno do Senhor. Oséias capítulo 6, versículos 1 e 2. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, e nos atará a ferida. Esse a ferida é um acréscimo, mas evidentemente o profeta está falando atar o quê? Uma ferida. Versículo 2. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Você prestou bem atenção nesse versículo? Eu vou repetir. Depois de 2 dias nos dará a vida. E ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Essa foi a primeira referência. Segunda, João capítulo 4, versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. É importante você entender que os samaritanos, eles representam os gentios. Eles representam, digamos, o que eu já tinha mencionado sobre Efraim. Lembram? Que a tribo de Efraim, ela está, de um modo velado, sendo mencionada depois das 12 tribos em Apocalipse capítulo 7. Depois das 12 tribos, nós temos ali a tribo de Efraim. Deixe-me ir aqui novamente. As 12 tribos estão mencionadas do versículo 4 ao 8. E logo após, no versículo 9, nós temos a grande multidão, que diz respeito a Efraim, que não foi mencionado entre as 12 tribos. É muito estranho ele não ser mencionado, tendo em vista que Efraim recebeu de Jacó uma bênção maior do que a de Manassés. E Manassés está entre as 12 tribos, no Apocalipse, entrando no lugar de Dan, mas Efraim não está, sendo que Efraim merecia uma bênção maior do que a de Manassés. Por quê? Porque ele aparece em Apocalipse 7 e 9. E os samaritanos estão ali, então, também sendo os representantes aqui dos efraimitas, sendo os representantes aqui, portanto, do povo gentio, que representam as 10 tribos, né, que se dividiram de Judá e Benjamim. Então, anotou aí, Oséias 6:2, João 4:40?
Vamos agora para João 11, versículo 6. O mesmo evangelho, João capítulo 11, que como você sabe é o capítulo da ressurreição de Lázaro, versículo de número 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, que quem estava enfermo? Que Lázaro estava enfermo. Quando ouviu, pois, que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só que, na realidade, o Senhor já sabia que Lázaro tinha morrido. O tempo que se levou para chegar a notícia até o Senhor, foi justamente o tempo que Lázaro já estava morto. E o Senhor permanece 2 dias onde ele estava para ir ter com Lázaro e o ressuscitar. Tá? Anotou aí? João 11, 6. Agora Lucas capítulo 10, versículo 35. Estamos vendo aí sempre menções a 2 dias. Vamos para Lucas capítulo 10, versículo 35, que diz assim: E, partindo no outro dia, tirou 2 denários. Se porventura você estiver lendo a ACF, Almeida Corrigida Fiel, estará escrito 2 dinheiros. Tá? Eu lamento muito que a ACF não tenha deixado o que foi dito no original, que é denários, uma moeda que correspondia a 1 dia de trabalho. 1 denário correspondia a 1 dia de trabalho. E isso você pode ver em outra parábola, em Mateus, capítulo 20, versículo 2. Se você quiser, você pode também anotar essa referência, tá? Coloca entre parênteses aí, ou entre aspas, ao lado da referência de Lucas 10, 35, você coloca entre parênteses Mateus 20, versículo 2, onde é dito ali que 1 denário era a paga de trabalho por 1 dia. E era mesmo, tá? Não é só porque está escrito na parábola, não. Era a paga de trabalho por 1 dia. Então, quando se contratava alguém para se fazer um trabalho, essa pessoa estava ali ganhando 1 denário por esse trabalho, caso ela trabalhasse o dia todo, tá? Então, isso está em Mateus 20, versículo 2. Mas aqui em Lucas 10, 35, estamos na parábola do bom samaritano. E vejam que interessante. Aquele que salvou o que estava semi-morto ou dado como morto à beira do caminho, tendo sido ele desprezado pelo sacerdote e pelo levita, aquele que o salvou o leva a uma hospedaria e deixa aquele homem na hospedaria, tendo-lhe sarado as feridas. E vejam só o que diz aquele homem, que levou o que estava dado como morto à hospedaria. Vejam só o que ele disse. Versículo 35. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ora, quando é que ele iria voltar? Se ele deixou com o hospedeiro, com o dono da estalagem, 2 denários, e cada denário era a paga pelo trabalho de 1 dia. Quantos dias depois aquele homem voltaria? 2 dias. Porque o denário é a paga de 1 dia. Ele deu 2 denários para o dono da hospedaria. E aí ele diz que iria voltar. Por que que nessa parábola Jesus conta essa hospedaria? Por que que na parábola Jesus não disse que aquele que foi o bom samaritano levou aquele homem para a casa dele e cuidou dele? Mas não, levou aquele homem para uma hospedaria. Porque o bom samaritano, nessa parábola, representa Cristo, representa o Senhor. E o Senhor espera que sejamos como Ele, que cuidemos uns dos outros, que cuidemos do nosso próximo, que tenhamos amor ao próximo. É isso que o Senhor espera de nós. Mas é uma parábola profética também. É uma parábola profética. O Senhor está dizendo que voltará. Voltará. Espero que você tenha entendido isso.
E que você já esteja juntando as peças aí. E agora vamos para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. E aqui está a chave para nós entendermos tudo o que lemos até agora. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Preciso dizer mais alguma coisa? Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pois muito bem, há quanto tempo o Senhor foi crucificado e ressuscitou? Há quanto tempo? Há quase 2000 anos. Talvez alguém dirá, não, pastor, há mais de 2000 anos. Não. Ele nasceu há mais de 2000 anos. Mas a crucificação de Cristo e a sua ressurreição se deram por volta do ano 2030. Tá? Entre 2028 e 2030. Então, portanto, estamos pertíssimo de se completarem os 2 dias. Os 2 dias em que o bom samaritano voltará à hospedaria. Em que o Senhor retornará. E essa hospedaria eu só posso entender que é a igreja. Né? A igreja que cuida daqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados e que são tratados, curados pela palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica, que nos sara, pelo Espírito Santo que nos dá vida. Então estamos muito perto desses 2000 anos se completarem. Eu não posso dizer o dia, a hora, também não posso aqui dizer o ano, mas eu sei que está bem perto. Bem perto. Então, o nosso irmão perguntou, você acredita que a perseguição virá até 2025? Se ela não vier até 2025, eu creio que talvez não venha até 2025, essa perseguição mundial de um modo até de pena de morte, digamos assim, né? Eu creio que a partir de 2025 nós temos aí uma grande chance disso começar a acontecer. Eu não mencionei nada aqui ainda a respeito dos 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. E é muito interessante, no meu entender, que o ministério público de Jesus, segundo a maioria dos teólogos, a grande maioria, ele tenha durado 3 anos e meio. Quando nós comparamos Mateus, Marcos e Lucas com o Evangelho de João, nós chegamos a essa cronologia de 3 anos e meio. Então, seria por acaso que o ministério público de Jesus durou 42 meses? Seria por acaso que no Apocalipse é dito sobre o período do anticristo durar 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, que é o tempo também das testemunhas, né? É muito interessante. Lembre-se que a palavra testemunha, no grego, significa mártir. Mártir. Dar a vida pelo Senhor. E então, uma coisa eu sei, que nós estamos chegando muito perto do cumprimento dos 2 dias. E por estes versículos aqui, começando por Oséias, capítulo 6, versículo 2, aonde é dito que nós ressuscitaremos depois de 2 dias. E na vinda de Cristo haverá ressurreição. A palavra é bem clara em relação a isso. Não há vinda invisível. Uma vinda invisível. Não há, irmãos, não há. Tá? Isso aí é ficção do livro Deixados para Trás e da novela da Record, que é da IURD. Eu acho engraçado que tem gente que fala mal da IURD, mas assiste novela da Record. Por favor, sejam coerentes, né? Sejam coerentes. Vamos ser coerentes, tá? Então, prosseguindo aqui. A parábola da figueira. Vamos para Mateus capítulo 24. Lembram que eu disse que eu estaria hoje falando também sobre as 7 parábolas escatológicas
a partir de Mateus, capítulo 24. Então vamos a elas. Porque nós temos essas 7 parábolas, começando em Mateus 24 com a parábola da figueira e culminando com a última parábola do capítulo 25, que é chamada de julgamento das nações. Em algumas Bíblias tem esse título, né, julgamento das nações. Nem todos chamam essa parábola dessa forma, tá? Mas vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 32. Aqui nós temos a primeira das 7 parábolas que o Senhor conta. Queridos irmãos, antes de prosseguir, é bem provável que alguém pergunte sobre o seguinte: como é que os homens estarão se casando e se dando em casamento se isso vai acontecer durante a grande tribulação? Irmãos, mais uma vez, essa dúvida vem da confusão que as pessoas fazem entre grande tribulação e ira de Deus, tá? Ira de Deus é uma coisa, grande tribulação é outra. Quem é que sofre a grande tribulação? Somos nós, os verdadeiros cristãos. Aqueles que não são cristãos estarão numa boa, inclusive estarão gostando muito do governo do anticristo, porque finalmente haverá paz e segurança, né? Então, muitos estarão se casando, comendo, bebendo, e não estarão percebendo que está por vir a repentina destruição, né? Então, eu espero que com isso eu tenha respondido essa pergunta, que me parece uma pergunta bem fácil de se responder e de ser entendida também. Para nós, verdadeiros cristãos, haverá perseguição. Não para o mundo, irmãos. O mundo continuará aí nos seus pecados, né? E não estarão sendo perseguidos. Somente aqueles que têm o Espírito Santo estarão sendo perseguidos. Quem não tem o Espírito Santo não será perseguido. É simples assim. Mas por que o Senhor nos manda, então, vigiarmos? Né? Porque o Senhor virá em dia e hora que não sabemos. Esse vigiar, irmãos, o Senhor nos manda vigiar porque precisamos estar apercebidos da época que Ele voltará. O Senhor não está de forma alguma, Jesus não está dizendo que Ele vai pegar de surpresa os salvos. Não. Aqueles que não estão cheios do Espírito Santo é que serão pegos de surpresa. Mas os salvos não. Os salvos estarão apercebidos de que o Senhor vem. E a prova disso, irmãos, está em uma das epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Se você quiser, veja comigo, mas não sem tirar o seu dedinho, por favor, de Mateus 24, tá? Por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, aquele dia só vai surpreender como um ladrão àqueles que estiverem em trevas, não a nós que temos o Espírito Santo, que estamos com as lâmpadas acesas. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Bem? Vigiemos e sejamos sóbrios. Então, meus queridos irmãos, a palavra está nos ensinando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 e 5, que nós não devemos ser surpreendidos, porque o dia do Senhor será como um ladrão vindo em hora inesperada apenas para aqueles que estão em trevas. Você entende isso? Eu espero que sim, porque os pré-tribulacionistas, eles dizem que são pré-tribulacionistas porque todos serão pegos de surpresa. Mas você acabou de ver comigo
em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, perdão, capítulo 5, versículo 4 e 5, que não é assim. Para quem é salvo, não será algo, algo repentino, assim, digamos, que venha nos surpreender. O que não significa que saibamos o dia e a hora. E o fato do Senhor não ter dito, não sabemos o dia e a hora e o ano, eu creio que não deve ser entendido como se nós pudéssemos supor o ano. Eu acho errado também nós virmos a supor o ano da vinda do Senhor. Creio que não. Creio que quando o Senhor disse ninguém sabe o dia e a hora, ele também está se referindo ao ano, tá, irmãos? Mas o tempo, irmãos, é chegado. Né? Nós estamos realmente aí muito perto do retorno do Senhor. Os 2 dias estão se completando, queridos irmãos. Portanto, precisamos estar mais vigilantes do que nunca. Agora, por que eu vou mencionar a parábola da figueira? Quais são as 7 parábolas? Eu quero aqui apenas mencioná-las aqui, porque talvez, se a sua Bíblia for a ACF, provavelmente não há uma divisão dessas parábolas, em algumas delas, né? Então, vamos aqui para essas divisões. A primeira parábola é a da figueira, e eu já vou mencioná-la aqui. Do versículo 32 ao 36, tá? Essa é a primeira parábola, a parábola da figueira. Do versículo 32 a 36 de Mateus 24. Então, se você quiser anotar aí, Mateus 24, de 32 a 36, a primeira parábola escatológica, referente ao tempo do fim, que é a parábola da figueira. A segunda parábola é a parábola sobre os dias de Noé, tá? Que vai do versículo 37 a 41. Mateus 24, do versículo 37 ao 41. A terceira parábola é a parábola que não tem o título aqui na minha Bíblia, né? Que é a parábola do pai de família, né? E do ladrão. Aí eu não sei que título se daria para essa parábola, do versículo 42 ao 44, onde o Senhor diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Né? Então, aqui a comparação é do Senhor vindo como um ladrão de noite, e a noite, né, ela é chegada, e agora nós estamos aí nessas vigílias da noite. Né? Em qual vigília o Senhor voltará? E uma vigília eram 12 horas divididas em 4 vigílias, 3 horas cada. Essa era a divisão da vigília, segundo, se não me engano, dos romanos. A divisão das vigílias pelos judeus eram em 3 vigílias, de 4 horas cada. E a dos romanos em 4 vigílias de 3 horas cada. Tá? Então, uma noite completa de 18 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte eram contadas pelos romanos em 4 partes e pelos judeus em 3 partes. Tá? Ou o contrário disso, mas eu acho que eu estou certo, tá? Eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Os romanos é que dividiam em 4 e os judeus em 3. E então, amados, nós vemos aqui que o Senhor está nos mandando vigiar justamente para que não sejamos pegos de surpresa. Então, que história é essa que até os cristãos serão pegos de surpresa? Não, irmãos. Isso não condiz com a palavra de Deus, tá? Por isso que eu deixei de ser pré-tribulacionista há muitos anos atrás, porque são vários equívocos que há no pré-tribulacionismo, vários equívocos. O que não significa que meus irmãos pré-tribulacionistas estejam perdidos, né? Nós não somos salvos pela escatologia que acreditamos, tá? Seja você pré, meso ou pós-tribulacionista, ou como eu, livre de rótulos, né? Eu não me coloco um rótulo, tá? Então, aqui nós encontramos o Senhor nos mostrando claramente isso. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, só para lembrar, tá bom? Não é por escatologia, tá?
Por isso que eu respeito muito quem tem um pensamento diferente, até porque eu já pensei diferente. E eu tenho certeza que se o Senhor me recolhesse naquela época, eu estaria salvo, porque eu estava em Cristo também. Porém, eu não tinha ainda despertado para esses detalhes importantíssimos sobre o retorno do Senhor. Então, eu já mencionei aqui 3 parábolas, né? Essa terceira vai de Mateus 24, do versículo 42 ao 44, e aí você pode talvez chamá-la de pai de família, parábola do pai de família, né? E depois nós vemos a quarta parábola, que começa no versículo 45, e vai até o final do capítulo 24. Então, Mateus 24, do versículo 45 até o 51, tá? Que fala sobre o servo fiel e prudente. Tá? Então, você pode colocar esse título aí, a parábola do servo fiel e prudente. Depois nós temos a parábola das 10 virgens, que é muito importante, e nós percebemos aqui que no versículo 6 é dito que à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair-lhe ao seu encontro. E que todas as 10 virgens, mesmo aquelas que tinham azeite na lâmpada, elas tinham adormecido. Essas 10 virgens, como eu já disse, representam a igreja, representam aquelas 10 tribos, representam Efraim, mencionado em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante, acho que é o 9, né, se não me engano, em diante. E, portanto, nessa parábola das 10 virgens, nós encontramos primeiramente que o Senhor não iria retornar logo. Então não devemos nos surpreender que 2000 anos tenham se passado, porque no versículo 5 é dito, e tardando o noivo, ou seja, o noivo demorou. E tardando o noivo, né, e é o que está acontecendo. Nós já estamos aí chegando a 2000 anos desde que o Senhor veio ao mundo, aliás, já se passaram 2000 anos desde que ele nasceu como filho de Maria, e quase 2000 anos que ele deu sua vida por nós na cruz e ressuscitou. E subiu aos céus, de onde disse que voltaria. Só que esse voltar não seria logo, como é dito aqui. Mas nós vimos nos versículos que já analisamos que encontramos nesses versículos indícios de que o Senhor voltaria quando se completassem 2000 anos. Eu não estou dizendo que é exatamente na data que se completam 2000 anos, mas eu estou aqui dizendo que isto nos indica o período do retorno do Senhor. Estamos dentro desse período. Estamos bem perto do retorno do Senhor. O princípio das dores, no meu entender, começou. E no meu entender, ele começou ano passado, com a pandemia. Com a pandemia começaram as dores de parto, irmãos. Tá? E isto não vai acabar. Nós estamos no período das pestes. A seguir virá o período das guerras. Depois da fome. Depois das feras da terra. Quarto selo. E só depois de todo esse princípio das dores é que vem a perseguição contra nós, o início da grande tribulação, que se voltará também contra os judeus, no meu entender, depois que o anticristo for revelado. Tá? Então, queridos irmãos, é assim que eu entendo, tá? Os 4 selos, como o primeiro selo sendo realmente a pandemia, o segundo selo a guerra mundial que acontecerá, o terceiro selo serão a fome mundial com a ração básica mundial. Então, as 10 virgens tinham adormecido. O que significa isso? Que todas as igrejas, tá? Porque as 10 virgens aqui representam as igrejas, adormeceram. Então, todas as, podemos chamar denominações cristãs? De certa forma, sim. Mas mesmo aquelas igrejas que não levam o nome de uma denominação,
todas adormeceram. Aí talvez alguém diga, não, mas há igrejas que são igrejas que têm o tema, a temática da volta de Cristo. Como, por exemplo, a Igreja Maranata, a Igreja Cristã Maranata. Foi uma igreja que nasceu com essa temática de estarem vigilantes para o retorno do Senhor. Tá? De estarem vigilantes. Se alguém aqui foi da ICM, sabe do que eu estou falando. E sabe também que é uma seita. Né? Você sabe que é uma seita. E eu digo isso porque há irmãos que saíram da Igreja Cristã Maranata e que me dizem categoricamente, pastor, é uma seita mesmo, tá? É uma seita. No entanto, mesmo a Igreja Cristã Maranata, hoje, está dormindo para o retorno de Cristo. E o mesmo eu vou dizer de outra seita, a Adventista do Sétimo Dia. Os próprios expoentes dessa igreja, como, por exemplo, o Rodrigo Silva, o Leandro Quadros, e cuidado com eles, tá? Cuidado, porque eles acreditam que os escritos de Ellen White são inerrantes, colocando os escritos dela em pé de igualdade com a Bíblia. Cuidado com isso, é idolatria, isso é heresia, tá? Então, mesmo seus expoentes da Adventista também dizem, afirmam que estão dormindo, que os adventistas estão dormindo, não estão percebendo os sinais. E eu posso dizer, irmãos, que até mesmo no nosso ministério, na Igreja Bíblica Cristã, irmãos ficam aborrecidos quando eu prego sobre o retorno de Cristo. Mas lá vem o pastor de novo pregar sobre isso. Sabe por que eles ficam aborrecidos? Porque eles não querem acreditar nisso. E eu lamento profundamente por esse tipo de pensamento, porque isso me preocupa bastante. Se alguém não quer acreditar que Jesus está vindo na sua geração, será que essa pessoa ama o Senhor? Se essa pessoa está preocupada em realizar os seus sonhos pessoais, porque ela tem o sonho de montar uma empresa, ou o sonho de comprar um sítio, ou o sonho de se mudar para tal cidade, ou sei lá o que, sonho pessoal. Essa pessoa não renunciou a si mesma. E se essa pessoa, ela não quer que Jesus volte agora, porque ela quer ver o seu filho crescer, se formar, lhe dar netos, ela quer ser vovô, essa pessoa está amando mais o seu filho e a sua filha do que amando ao Senhor. Isso é muito grave, porque tal pessoa ainda não é salva. Porque Jesus disse que se alguém amar o filho ou a filha mais do que a ele, não é digno dele. E se amar a sua própria vida mais do que ele, não é digno dele. Então, qual é a sua reação quando você ouve ensinamentos como esse, que nos dão a entender que estamos muito perto do retorno de Cristo? Você fica com isso feliz ou triste? Porque se você fica triste, é um indício de que você precisa compreender o Evangelho, irmãos. Compreenda o Evangelho. Sem Cristo, você e eu estamos perdidos. Precisamos de Cristo para a nossa salvação. E quando realmente reconhecemos que estamos de passagem nesse mundo, que nada daqui se levará, e de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, nós entendemos que o nosso tesouro é Cristo e nada mais importa, nada mais. E muitos estão dormindo para isso, em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Então chegamos nesse momento em que as 10 virgens dormiram e estamos às vésperas do grito, eis o noivo. Esse grito acontece na metade da noite, à meia-noite. Portanto, se você pensar em 4 vigílias, entre a segunda e a terceira vigília. Entre a segunda e a terceira vigília. E aí isso nos lembra a parábola, que é a terceira aqui que eu mencionei, no versículo 42.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Né? Então, estejamos bem atentos, porque esse grito em breve se ouvirá. E interessante que depois do grito, quem não tem o grito da meia-noite, eu chamo isso de grito da meia-noite, quem não tem azeite em suas lâmpadas não conseguirá mais ter. Não conseguirá mais ter. Tá? Então o tempo de você se encher do Espírito Santo é agora, é hoje, é já, é imediatamente. Temos que nos encher do Espírito Santo agora, imediatamente. Não deixar para amanhã. Não deixe para depois. Se arrependa dos seus pecados, chore na presença do Senhor, busque o Espírito Santo. E algo que me deixa pensativo, para não dizer preocupado, é que eu encontro no livro de Atos que o derramar do Espírito Santo ele só acontece no contexto de igreja, quando os irmãos estão reunidos como igreja. Não estou dizendo que você não possa ser renovado pelo Espírito Santo na sua casa, tá? Mas faça parte da igreja do Senhor. Não fique sozinho, não se isole. Vamos então para outra parábola. Essa aqui foi a quinta parábola, em Mateus 25. Depois nós temos a sexta parábola, que é a parábola dos talentos, que nos ensina que nós temos que trabalhar até o momento final, nós temos que estar com a mão no arado, nós temos que estar usando os dons que Deus nos deu para a sua obra, para ganharmos almas para o Senhor, ou no mínimo para ajudarmos os nossos irmãos a serem edificados em Cristo. Tá? E depois nós temos a parábola. E detalhe, ninguém vai cobrar a você além do que ele te deu. O Senhor também não vai me cobrar além do que ele me deu. Tá? Então, que cada um esteja cumprindo o seu chamado na obra com zelo, independente de qual é esse chamado. Tá bom? Mas envolva-se na obra de Deus. E, finalmente, nós temos a sétima parábola, que é chamada de julgamento das nações. Né? E, nessa parábola, nós encontramos que muitos serão condenados, não porque pecaram, mas porque deixaram de fazer o bem. E aí eu digo que muitos que chamam Jesus de Senhor serão surpreendidos nesse dia. Porque eles estão sendo condenados não porque eles pecaram, mas porque eles deixaram de fazer o bem. Como disse o Senhor no versículo de número 42 e 43. Por que essas pessoas não estarão com o Senhor? Mesmo tendo elas chamado Jesus de Senhor. E ele dirá: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Então, sem amor, não há salvação. Agora, somos salvos pelo amor? Não. Cuidado com esse discurso, que distorce a palavra de Deus. Ninguém é salvo por amor. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E esta fé em Jesus resulta no amor ao próximo. Se eu não amo o meu próximo, é porque eu ainda não tenho uma fé genuína em Cristo. Porque a verdadeira fé, como você já me ouviu falar N vezes, isso é o que a palavra de Deus nos mostra também N vezes. A verdadeira fé, ela começa no crer, mas ela passa pelo confiar e se conclui no comprometer-se. Eu creio que Jesus existiu, eu creio que ele é o Filho de Deus, eu creio que ele deu sua vida por mim,
Porém, isto só será uma fé bíblica se isto me levar a confiar nele, em Jesus, para minha salvação, e me levar a me comprometer com o que ele ensinou. Porque se realmente eu creio que Jesus ensinou a palavra de Deus e é a palavra de Deus feito carne, se eu creio que Jesus é a verdade, eu vou me comprometer com essa verdade, não é? Então, se nós realmente temos fé em Jesus, vamos nos comprometer com o ensinamento de amar como ele nos amou. Ele nos ensinou a amar. Na parábola do bom samaritano, ele nos ensinou a ser esse bom samaritano, como ele, na parábola, é representado pelo bom samaritano. A parábola do bom samaritano é profética. Assim como também a parábola, por exemplo, do filho pródigo, entre outras muitas parábolas que o Senhor contou. São parábolas escatológicas também, mas tem ensinamentos práticos para os nossos dias. Então, meus queridos irmãos, aqui nós temos as 7 parábolas escatológicas. Medite nelas. Mateus 24, do versículo 32 até o 46. E concluindo aqui, eu gostaria de voltar à primeira parábola. Tá? Eu vou concluir essa live, que já está aí com 1h28, e que maravilha, temos 83 irmãos nesse momento aqui, acompanhando ao vivo. Agradeço pela participação de todos vocês, e quero agradecer por aqueles que deram também o like, né? Já são 64 likes aí, muito obrigado, porque isso ajuda muito aqui o vídeo a ter relevância aqui no YouTube, e o próprio YouTube indicar esse vídeo para outras pessoas, e não deixar de notificar os inscritos aqui do canal, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, também, e clique no sininho das notificações. Eu sugiro que você faça isso agora, né? Porque senão depois acaba esquecendo. E que você também, por favor, não esqueça de deixar o like. Muito obrigado. Nós temos aí agora 71 likes. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aí dando esse apoio aqui para o canal, tá? E então, irmãos, por favor, confira na sua Bíblia Mateus 24, versículo 32. Essa primeira parábola, não por acaso foi a primeira, tá? Contada aqui. Mateus 24, do versículo 32, vamos até o 36, tá bom? Por favor. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, preste bem atenção, o Senhor não disse frutos, e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Portanto, cuidado com pessoas que querem marcar o dia e a hora, com pessoas que querem estabelecer uma data para o retorno de Cristo. Existem youtubers que dizem que são cristãos, que dizem que conhecem a Bíblia e que ficam marcando data para o retorno do Senhor. Muito cuidado com isso. Tem um deles aí que fala muito de escatologia e que talvez alguns de vocês que estão acompanhando essa live, seja ela ao vivo ou depois que ela for publicada, e eu devo publicá-la também no canal Alan Capriles, porque quando eu falo de escatologia, eu estou falando da minha interpretação e respeito à sua, se você pensa diferente. Mas, mesmo aqueles que pensam diferentes, não deveriam jamais marcar uma data, porque o Senhor é muito claro aqui, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, interessante que ele disse isso logo após ter dito, as minhas palavras não hão de passar. Então, isso que Jesus disse aqui não caiu por terra, tá? E existe um certo youtuber,
que ele já marcou data para a volta de Cristo 2 vezes. E eu acho impressionante como é que pode, mesmo ele, depois de ter errado a primeira, ainda ter pessoas inscritas no canal dele. Ele ficou, depois disso, sumido um tempo, e depois voltou e marcou uma outra data que, de novo, não aconteceu. É claro que não aconteceu, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Entenda? Ninguém vai saber o dia e a hora, ninguém. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ponto. Então, qualquer pessoa que marque uma data para a volta de Cristo é um falso profeta. Não dê audiência para falso profeta. Se você está inscrito no canal de um falso profeta, você corre o risco de ir para o inferno junto com ele. Junto com ele. Porque você está sendo conivente com ele. Você sabia que quando você se inscreve em um canal do YouTube, as pessoas que você tem contato, na internet vão começar a receber recomendações desse canal que você é inscrito, mesmo que você não recomende nenhum vídeo desse canal para ela. Só o fato de você ser inscrito nesse canal faz com que você receba, faz com que as pessoas que você conhece e que você tem contato recebam recomendações dos vídeos desse canal. Por quê? Porque o YouTube, que é do Google, a plataforma Google trabalha dessa maneira. Ela trabalha dessa maneira. Ela vai recomendar os vídeos que você é inscrito para as pessoas que, por exemplo, você se inscreveu no canal delas ou que você conversa com elas por chat, como aqui, por exemplo. Então, quando você é inscrito num canal, você está colaborando em disseminar tudo que esse canal promove, tudo, mesmo os vídeos que você não concorda. Por isso eu tomo um cuidado muito grande. Quando eu descobri isso, eu me desinscrevi de vários canais, para que as pessoas que eu conheço não fiquem recebendo recomendações desses canais, tá? Então, se você sabe que há um canal de um falso profeta e você está inscrito lá, por curiosidade, eu estou curioso para ver o que ele fala. Você está curioso para conhecer o inferno também? Hã? Irmãos, por que essa parábola é tão importante, a parábola da figueira? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Vejam que o Senhor não disse que a figueira estaria dando frutos. Ele disse apenas de uma figueira que estava sem folhas e começaram a brotar folhas. Sabei que está próximo o verão. E o verão é justamente aquele período do ano mais terrível de calor, né? Inclusive, aqui ontem mesmo, a nossa irmã Graziele comentou, ou anteontem, que estava muito quente lá, né, no Reino Unido, bem como eu creio que em toda a Europa, né, porque enquanto aqui é inverno, lá é verão. E então o Senhor está dizendo que está próximo o verão. Eu vejo que aqui ele está dizendo, está próxima a grande tribulação. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vocês virem todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele quem? O Filho do Homem, que é o próprio Senhor Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Qual geração? Evidentemente não a geração dos apóstolos, porque esta passou, mas a geração que viu todas estas coisas acontecerem. A geração que viu a figueira voltar a dar folhas, porque ela estava sem folhas. E uma figueira sem folhas é uma árvore sem sinal de vida. A folha
é justamente o que dá o sinal de vida. Então, a figueira sem folha, é claro que ela estava sem frutos também. Sem frutos e sem folhas. E vejam só que interessante. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que a figueira representa Israel. E eu vou dar algumas provas disso. Além das provas que temos no Antigo Testamento de profetas comparando Israel a uma figueira, vejam comigo Marcos capítulo 11, que é o capítulo da entrada de Jesus em Jerusalém. E você sabe o que vai acontecer quando Jesus entra em Jerusalém no final do seu ministério. Ele só sairá de Jerusalém carregando a cruz. Né? Então, ele entra em Jerusalém e quando ele entra no dia seguinte, versículo 12, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, vejam que interessante, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa para comer. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhes: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém. E aí o que acontece quando Jesus vai a Jerusalém? E entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Né? A figueira representava Israel. E principalmente, é claro, sua capital, Jerusalém. E quando Jesus ele procura frutos numa figueira, sabendo Jesus, porque Jesus era judeu, irmãos, ele sabia. E mesmo que não fosse judeu, sendo filho de Deus, ele saberia também que não era tempo de figos. E por que Jesus então foi procurar frutos numa figueira, sabendo que não era tempo de figo? Porque Jesus estava ali contando uma parábola profética através de uma ilustração encenada, não apenas contada, mas encenada. Então Jesus fica procurando figos e eu fico imaginando os apóstolos. O que ele está fazendo? Ele não sabe que não é tempo de figos? Por que o Senhor está procurando figos na figueira? Se ele sabe que não é tempo de figos. Porque a figueira representava Israel. E então o que acontece em seguida? O Senhor, não encontrando frutos na figueira, ele declara: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Foi o que o Senhor disse. E o que foi que aconteceu? A figueira se secou. Vocês sabem disso. A figueira se secou. E o que foi que aconteceu com Israel depois que eles negaram a Jesus como Messias? O que foi que aconteceu com a nação de Israel? No ano 70, foi invadida, e depois, a partir de 135, do ano 135, os judeus proibidos de estar naquele território. E então, se cumpriu o que o Senhor disse. Agora você quer mais uma prova de que o Senhor está realmente se referindo aqui a Israel? Você quer mais uma prova? Então venha comigo, por favor, para Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, a prova de que o Senhor estava falando dos judeus. Lucas 23, 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia o grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse:
filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Ao seco. Quem é que estava crucificando Jesus? O Império Romano. Pôncio Pilatos ordenou que Jesus fosse crucificado, apesar de ter lavado suas mãos. Mas ele foi quem deu a ordem, e somente ele poderia dar essa ordem. Foi quem deu a ordem de Jesus ser crucificado. O Império Romano estava crucificando Jesus. E Jesus diz o seguinte, no versículo 31, porque se ao madeiro verde fazem isto, ou seja, se a um judeu com vida fazem isto, né, Jesus, se o Império Romano faz isso, enquanto ainda havia esperança para Israel, o que Deus não permitiria que o Império Romano fizesse quando Israel estivesse seco? É o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que aquelas mulheres que estavam chorando por ele não chorassem por ele, antes chorassem por elas mesmas e pelos seus filhos. Por quê? Agora nós sabemos por quê. Porque 40 anos depois, aquelas mulheres que estivessem vivas e seus filhos seriam cercados por exércitos do Império Romano e seria terrível a destruição desses judeus. Flávio Josefo conta isso, né, no seu livro História dos Hebreus, e eu já mencionei isso aqui, que ele conta que homens matavam a sede no peito das mulheres grávidas, conta de uma mulher que quando deu à luz comeu o próprio feto, tamanha fome daquela mulher, porque o cerco do Império Romano foi de mais de 3 meses, não deixando entrar comida e água. Então, o próprio Deus fez com que se secasse a figueira. Vejam que em Lucas capítulo 21, nós temos esse relato, e eu já expliquei aqui que o que está escrito em Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 24, ou pelo menos até o 23, não deve ser confundido com o que está escrito em Mateus 24, que fala do abominável da desolação, ou da abominação da desolação, ou da abominação desoladora, dependendo da versão. Tá? O que está em Mateus 24, do versículo 15 em diante, é em relação ao anticristo no fim dos tempos. O que está em Lucas capítulo 21, versículo 20 em diante, é a respeito do cerco de Jerusalém. E vejam como Jesus profetizou exatamente isso. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Vinganças de quem? De Deus. Inclusive, eu estava lendo ontem, eu estou lendo aqui livros da patrística, né? Livros aqui da patrística, né? São quatro volumes, e mais o Didaquê. Né? O Didaquê está aqui, e mais o Didaquê. E lendo sobre a patrística, né? Vocês sabem que eu estou me dedicando bem aos estudos, eu vi que os pais da igreja, ou pelo menos alguns deles, que eram irmãos em Cristo, que viveram entre o século I e o século II, os pais da igreja, eles acreditavam que a destruição de Jerusalém no ano 70 tinha sido porque os judeus rejeitaram a Jesus como Messias. E de fato foi assim mesmo. Irmãos, eu já tenho que encerrar aqui, tá? Porque apareceu agora mesmo uma mensagem de que está acabando a minha bateria aqui do celular, tá?
Eu quero agradecer por todos que deram aqui o like, porque pela primeira vez que eu me lembro, temos mais likes do que pessoas aqui ao vivo. Temos 85 ao vivo e 89 likes. Quem teve que sair e não pôde assistir até o fim, depois pode conferir, né? Depois que for publicado aqui o vídeo. E eu quero aqui deixar a minha gratidão a você também, que deixou aí o seu like, tá bom? Então, irmãos, nós temos aqui, em Lucas 21, dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Essa vingança aconteceu no ano 70, 40 anos depois da crucificação. Mas ai das grávidas, prossegue o Senhor, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ou seja, Jerusalém estaria seca, a figueira estaria seca, até que o tempo dos gentios se completem. E quando foi que a figueira voltou a dar folhas? Em 1948. E o Senhor disse que a geração que visse todas essas coisas acontecerem não passaria sem que tudo se cumprisse. Então, a partir de 1948, podemos começar a contar o tempo de uma geração. E seria coincidência que o período de uma geração é mencionado no Salmo 90, versículo 10, como um período que vai de 70 a 80 anos e não muito mais que 80 anos, e que justamente Jerusalém completa, ou Israel completa, 80 anos de ter se tornado nação em 2028, portanto, bem perto de 2030. E a verdade é que não se sabe se foi no ano 28 ou no ano 30 da era cristã que o Senhor ele foi crucificado. Foi entre o ano 28 e o ano 30. Tá? Depois eu pretendo trazer um estudo sobre isso. Eu mesmo quero estudar mais sobre essa questão da data da crucificação do Senhor. E é muito significativo que o ano de 2030 esteja sendo tão comentado. Então, irmãos, a parábola da figueira é mais um indício para mim de que nós estamos muito perto do retorno do Senhor. Porque o Senhor disse, esta geração não passará. Vamos lá de novo para Mateus 24, versículo 34. Tá? Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Qual geração? A geração que ele acabou de mencionar no versículo anterior, Mateus 24, 33. Quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E ele havia acabado de contar a parábola da figueira, que está no versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ou seja, quando a figueira, que foi seca, voltasse a dar sinal de vida. Vejam que o Senhor não disse que a figueira nunca mais teria vida. Disse que nunca mais daria fruto. Não daria fruto, mas ela poderia voltar a ter folhas. Então, quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E então a figueira voltou a dar folhas em 1948, e desde então os judeus estão voltando, né, para Israel. Porém, Jerusalém não é ainda completamente território judaico, como vocês devem saber. Né? Então eu creio que ainda falta algo se cumprir aí, tá? Algo se cumprir, e isto será mais um sinal naquilo que muitos dizem que é o relógio de Deus, Israel. Né? Estejamos atentos a Israel, porque de fato, de certa forma, é um relógio de Deus. Ele começou a contar numa contagem regressiva desde 1948. Tá? Não estou dizendo que Jesus voltará em 2028, mas eu estou dizendo que em 2028 a 2030 se completam os 2 dias, os 2000 anos desde que o Senhor verteu seu sangue na cruz por nós e ressuscitou. E, portanto, nós estamos muito próximos do seu retorno, como nos indicou
como nos indicaram, melhor dizendo, todos aqueles versículos que lemos no início da nossa reflexão de hoje. Eu agradeço por você ter acompanhado até aqui, por você depois ter voltado aqui no vídeo para acompanhar ou assistir de novo, né? E espero que tenha sido edificante para você. Agora, não saia por aí dizendo que você sabe a data da volta de Cristo. Nós não sabemos, mas sabemos que muito provavelmente será na nossa geração. Muito provavelmente nós somos a geração do arrebatamento. E não por acaso, no Salmo 90, versículo 10, está escrito o seguinte, preste atenção. Aliás, Salmo de Moisés, é um salmo profético, irmãos. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. E vamos voando. Assim espero que aconteça conosco, que muito em breve nós estejamos indo, voando ao encontro do Senhor. E eu espero subir com você na vinda do Senhor. E a Deus toda glória.